Michael e Matheus Gonçalves não aguentam mais e decidem sair? Vamos falar sobre isso. O Flamengo recebendo baita notícia, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu filho. Botão aqui embaixo, clica aí, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, se inscreveu, se não se deixou o like. Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo e hoje é dia do Flamengo se reapresentar ao CT Ninho do Urubu no período da manhã, nação rubro-negra. O Flamengo começa os preparativos para o duelo da próxima quinta-feira, confronto esse válido pela Copa Libertadores da América entre Flamengo e LDU e Flamengo às 9 horas da noite, transmissão da Pedrão RN TV, nação. E lógico, alguns atletas como o Eric Pulgar, o chileno, e o Alan serão reavaliados pelo Departamento Médico do Flamengo. Ambos fizeram exame ontem no Hospital Vitória para ver a gravidade da lesão ou se até mesmo se há lesão no posterior dos dois atletas, pessoal. Ambos os atletas sentiram o posterior da perna direita na partida diante da equipe do Bahia. Curiosamente, os dois volantes do Flamengo, né? Uma situação realmente que a gente não esperava de acontecer. O resultado vai sair hoje, o Flamengo, através da sua assessoria de imprensa, vai informar a imprensa e a gente vai trazer para vocês a informação como está a situação desses atletas, se poderão estar à disposição para o confronto com a LDU. Eu tentei apurar uma coisa ou outra e pelo prognóstico inicial, a tendência é que eles não sejam, infelizmente, relacionados para a partida diante da equipe da LDU, mas a ver o que vai sair desse exame mais detalhado de ressonância magnética. Pode ser que não tenha lesão, pode ser um edema, como é o caso do Alexandro, que já está recuperado, como é o caso de Gonçalo Plata, que já deve estar à disposição, esse sim, para o confronto diante da LDU, mas a gente tem que lembrar que o edema tirou o Plata de jogo, o edema, tudo bem, foi no joelho, mas tirou o Alexandro de jogo, no caso do Alexandro, foi no posterior de coxa, e também, quem sabe, pode tirar esses dois atletas de combate, o Pulgar e o Alan. Para mim, a baixa mais considerável, o Pulgar, porque daí você vai ter quem ali no meio de campo junto com o De La Cruz? Você vai ter o Everton Araújo, o pessoal pegando no pé do Everton Araújo, não é lá craque, né? Mas eu acho algumas situações exageradas, né? Acho que ele pode cumprir bem ali, não é exatamente aquele cara do passe, como é o Pulgar. O Pulgar é o completo, ele é o cara do desarme, é o cara do passe, lógico que vai fazer falta se não jogar, mas enfim, vamos ver qual vai ser a decisão do Felipe Luiz e a ver qual vai ser esse resultado. No vídeo da tarde eu venho aqui e trago a informação para vocês. Pessoal, quem aí viu o jogo do Palmeiras ontem? Palmeiras venceu o São Paulo, tá? O Flamengo estava com a liderança parcial do Campeonato Brasileiro, acabou sendo ultrapassado pelo Palmeiras, porque o Palmeiras venceu o São Paulo. Portanto, a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro está da seguinte forma. Palmeiras em primeiro, 19 pontos. Flamengo em segundo, 17 pontos. Bragantino em terceiro, 17 pontos. O Bragantino está abaixo do Flamengo porque o saldo de gols do Flamengo é excelente. Cruzeiro está em quarto colocado com 16 pontos após meter uma sonora goleada em cima do Sport. E, cara, esse time do Sport é horroroso. Quando o Flamengo pegar esse Sport aí sim, ó, falar, ó, tem que no mínimo meter 3-0. A não ser que os caras mudem, porque, cara, eu vi alguns lances desse jogo aí, teve gol do Cruzeiro que o cara deu passe no pé do jogador do Cruzeiro, cara. Negócio assim horroroso. Estão lá em último colocado na tabela de classificação. Mas, enfim, vocês viram como que o Palmeiras venceu o São Paulo ontem? No último minuto. Jogando mal, criando pouquíssimas oportunidades, porque o Zubeldia fez uma estratégia de recuar todo mundo, retrancar todo mundo. O Palmeiras não conseguia entrar porque eles têm dificuldade para criar jogadas contra equipes
retrancadas, porque eles jogam daquela forma em transição rápida. E ganhou, tá todo mundo elogiando. O camarada que fez a coluna escrevendo, o Flamengo venceu, mas não convenceu. Aí na coluna do Palmeiras, o Palmeiras sofreu e tem vitória heróica. Isso é semiótica. Então, assim, isso é para parar e refletir. O Flamengo não é o Palmeiras. Aqui a cobrança é muito maior. Não tem a menor dúvida disso e sempre vai ser assim. Só que, gente, essas vitórias por 1-0 sofridas, elas contam demais no final do campeonato. São 38 rodadas. Você não vai jogar 38 rodadas bem. E outra, o Flamengo nem sofreu para ganhar do Bahia. O Flamengo, aos 7 minutos do primeiro tempo, abriu o placar. O Flamengo controlou o jogo. O Bahia não ameaçou o gol do Flamengo. Teve uma defesa do Rossi no primeiro tempo, no chute do Kaique, e teve uma outra cara a cara, mas estava impedido. O Flamengo botou duas bolas na trave com o Luiz Araújo. No primeiro tempo botou no travessão do goleiro Marcos Felipe. Então não caiam nessa bobagem, é evidente. A campanha do Flamengo na Libertadores é ridícula, é vergonhosa e isso precisa mudar. É patética, tudo que você pode falar de ruim aí. Agora, no Campeonato Brasileiro, tem alguns pontos pra gente falar, mas é uma campanha quase igual a do Palmeiras, que tá todo mundo elogiando, é o melhor que tem, melhor elenco, tá todo mundo aí falando, né? Enfim, vamos avançando aí, pessoal. E o Everton Ribeiro segue sem vencer o Flamengo, né? 4 jogos e 4 derrotas. Ele à frente lá da equipe do Bahia, junto com... Vai imitar o Rogério Ceni. Mas vamos lá. Varela destaca o apoio da nação rubro-negra durante o jogo contra o Bahia e afirma que isso fez a diferença para a vitória. E o Varela falou: muito importante essa vitória. Depois dessa semana um pouco difícil, o que precisávamos era dessa torcida. Desde o começo do jogo torceram, cantaram por 100 minutos, hoje não foram 90. Às vezes, quando falam muita coisa fora, nós precisamos deles, hoje eles fizeram o seu trabalho, falou o Guilhermo Varela, beleza? Vamos avançando aí. De Arrascaeta em fase artilheira pelo Flamengo, supera a média de 2019, nação. É um desempenho assombroso, digamos assim, de Georgiano de Arrascaeta com a camisa do Flamengo. O camisa 10 voltou a ter protagonismo técnico aos 30 anos de idade e em 2025 vive a sua melhor temporada pelo clube desde 2019. Olha isso. Com gols mais recentes, Arrascaeta chegou a 15 participações diretas em gols em 21 jogos, uma média de a cada participação direta em um gol, a cada 101 minutos em campo, que é basicamente uma partida, porque você tem 5 minutos no primeiro tempo, você tem 5 minutos no segundo, você tem 100 minutos. E no caso do Daronco, você tem até mais que 100, porque ele dá 13 no segundo tempo, ele picota o jogo todo, vai no VAR toda hora e dá 13. Né? Essa marca supera um índice que atingiu no ano de 2019, quando participou de 37 gols em 52 partidas e foi peça-chave nos títulos do Campeonato Brasileiro daquele ano e da Libertadores. Em 1.508 minutos jogados nessa temporada, o uruguaio precisa de apenas 101 minutos para marcar um gol ou dar uma assistência, superando a marca da sua temporada mais brilhante com o manto sagrado. Em 2019, ele balançou as redes 18 vezes e deu 19 assistências. Em 2025, já são 10 gols e 5 assistências, quem sabe podendo até quebrar essa marca do ano de 2019. Não estamos ainda na metade da temporada, né? Não estamos na metade do Campeonato Brasileiro, né? Não temos ainda 19 jogos, né? Temos 6 partidas concluídas, 6, 7 partidas concluídas, e é um número assombroso e espero que ele cada vez mais melhore, lógico, para ajudar o Flamengo, beleza, pessoal? Vamos avançando aí. Flamengo define prazo para
Clube Português deixar o calote de lado e pagar a dívida por crias do CT Ninho do Urubu. Aliás, só para atualizar vocês, ficou meio esquecido esse assunto, mas aqui a gente relembra. O senhor Internacional até hoje não pagou as parcelas vencidas do Flamengo e no meio do ano agora já tem 2 parcelas vencidas da venda do Thiago Maia. E no meio do ano agora, em junho, vai vencer mais uma. E a tal da CNRD, que é o órgão que deveria fiscalizar o calote no Brasil, a falta de pagamento no Brasil, em vez de fiscalizar a falta de pagamento no Brasil, eles ficam querendo propor soluções para o Internacional aumentar esse parcelamento para facilitar o pagamento dele. Ah, veja, Pedrão, se os caras não estão conseguindo pagar, vamos facilitar, porque senão eles não vão pagar. Meu amigo, se os caras não estão conseguindo pagar, sanções precisam ser aplicadas a eles, porque isso é calote. O nome disso é caloteiro. Vai dar um calote no banco, que você vê, se no juro não vem pegando firme. Né? Uma vergonha isso, né? Espero que o Flamengo já tenha as ressalvas necessárias, os argumentos necessários para que acione a FIFA. Porque na FIFA o Flamengo vai lá e já dá o transfer ban e, meu amigo, você não inscreve jogador enquanto você não arcar com essas dívidas. Como é que paga a Rocher, como é que paga a Borré, como é que paga a Enervalência, como é que paga Carboneiro, todos esses são jogadores do Internacional. E não paga o Flamengo pela venda do Thiago Maia até hoje e no meio do ano agora já tem mais uma parcela a vencer. Eu queria entender esse raciocínio porque eu realmente não consigo. Aí, não satisfeito de apenas o Internacional estar dando calote no Flamengo, o Flamengo notificou oficialmente o Estrela Amadora de Portugal, inclusive Estrela Amadora, clube esse que o Mister começou, o Jorge Jesus começou lá como treinador. O Flamengo notificou oficialmente o Estrela Amadora de Portugal, exigindo o pagamento de uma dívida milionária referente à venda dos jovens André e Igor Jesus, revelados nas categorias de base do Flamengo. A diretoria do Mais Querido deu um prazo de 10 dias para que o clube português quite o débito ou apresente uma solução. Caso contrário, o Flamengo promete recorrer novamente à FIFA. Segundo cálculos da diretoria, o valor total devido supera a casa dos 34 milhões de reais. O montante considera tanto a venda direta dos atletas quanto a revenda feita pelo Estrela Amadora no início de 25, sem que o Flamengo recebesse os valores acordados. Vocês têm noção do absurdo? Os caras compraram, não pagaram e já revenderam o cara. No caso do Igor Jesus, foi lá pro LA, Los Angeles FC, dos Estados Unidos. Olha como é que é absurdo um negócio desse. O Flamengo está aqui, ó. O Flamengo negociou o atacante André, então emprestado ao Estrela Amadora, por 500 mil euros. E o volante Igor Jesus por 2 milhões de euros. Nenhuma parcela foi paga, zero. Poucos meses depois, os portugueses revenderam os atletas. O André foi para o Rio Ave por 2 milhões e 200 mil euros, ou seja, teve lucro, porque pagou 500 mil euros, recebeu 2 milhões e 200 mil euros. Enquanto o Igor Jesus foi negociado para o Los Angeles FC dos Estados Unidos por 4 milhões de euros. Ou seja, eles tiveram mais do que o dobro de lucro nas 2 negociações. Negociaram o André com o Rio Ave e negociaram o Igor Jesus com o Los Angeles FC. E não pagaram nada ao Flamengo. Ou seja, eles têm dinheiro para pagar o Flamengo. E não pagaram. O departamento jurídico do Flamengo já venceu 2 ações anteriores contra o Estrela Amadora junto à FIFA, cobrando os valores iniciais das transferências. Em caso de inadimplência persistente, o clube português pode ser punido com um transfer ban, o que impediria de registrar novos jogadores por um tempo determinado. Mas vem cá, dona FIFA, tá igual o CNRD? Tá esperando o quê para dar o transfer ban? Já são 2 ações vencidas aí. É brincadeira, né? É sacanagem. Uma história da carochinha dessa. Mas vamos lá. Michael não pode... Pessoal, o negócio é o seguinte.
Tem muitas pessoas falando sobre a possibilidade da saída do Michael do Flamengo, tá? O atacante, inclusive foi um dos destaques da vitória do Flamengo em cima da equipe do Bahia, foi ele, né, quem deu a assistência para o gol do De Arrascaeta de cabeça. E outra coisa a ser ponderada aqui, ele não pode mais atuar por outra equipe no Campeonato Brasileiro, porque ele já fez 7 jogos, tá aqui, ó. Segundo o regulamento da CBF, um jogador que atua por 7 partidas em um clube da Série A não pode ser transferido para outra equipe da mesma divisão durante a mesma edição do campeonato. Sendo assim, Michael, que vinha sendo especulado como possível moeda de troca na janela do meio do ano para Grêmio, Cruzeiro, clubes que demonstram interesse pela sua contratação, ele até pode ser contratado, entretanto, ele só poderia jogar pelo Cruzeiro a Copa do Brasil. A Sul-Americana nem pode mais porque o Cruzeiro foi eliminado da Sul-Americana. E no caso do Grêmio, nem sei se o Grêmio está na Sul-Americana, né? Mas poderia, quem sabe, jogar uma Libertadores, uma Sul-Americana, uma Copa do Brasil, mas a competição que tem mais jogos, mais partidas, que enche os clubes de dinheiro, que é o Campeonato Brasileiro, vai ter jogo até quase o Natal, em função do Mundial que vai ter no meio do ano, essa ele não vai poder jogar, então não faz o menor sentido, tá? Tinha interesse na contratação dele, ele estava balançado pelo momento que ele vivia no Flamengo, entretanto o Felipe Luiz teve uma conversa com ele, o Felipe Luiz conta com o jogador e acredita que pode sim recuperar o futebol dele, espero que ele faça mais parte, cara, eu torço muito por ele, eu sou Flamengo, espero que ele faça mais boas partidas pelo Flamengo, né? Contra equipes de maior expressão, como ele já fez em outrora, com o Renato Gaúcho, por exemplo, fez gol no São Paulo, fez gol no Palmeiras, fez gol, sabe, perdeu aquele lá, né, na final da Libertadores contra o Palmeiras, mas, né, fez algumas situações, né? Então o Felipe gosta dele, conta com ele e deve ficar até o final da temporada, a não ser que seja negociado com o exterior. Aí eu não sei se de repente pode pintar alguma coisa para ele, beleza? Pessoal, o negócio é o seguinte, o Paparazzo Rubro-Negro trouxe a seguinte informação. Segundo uma fonte ligada à diretoria do Atlético Mineiro, representantes do clube procuraram o staff de Matheus Gonçalves e devem fazer uma proposta ao Flamengo nos próximos dias pelo jovem jogador que não tem recebido muitas oportunidades com o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, o que no meu entendimento é um erro. Tem vários jogadores em má fase no Flamengo. Ele só enxerga o Matheus Gonçalves, não é que só enxerga, ele acha que a melhor versão do Matheus Gonçalves é jogando pela beirada do gramado. Eu, que não sou treinador, não tenho curso de treinador, com toda a humildade do mundo, acho que ele pode sim jogar por dentro. Ele não tem corpo para isso, mas ele pode ganhar corpo, mas ele tem habilidade para isso, tá? Ele é liso, ele acha passes, eu acho que ele poderia ser melhor aproveitado. Ainda segundo a fonte, as pessoas que cuidam da carreira de Matheus Gonçalves teriam gostado do que ouviram com relação ao tempo de contrato e também o salário. No meu entendimento, seria um erro gravíssimo do Flamengo negociar o Matheus Gonçalves com o Atlético Mineiro, sem, no mínimo, tentar e explorar o potencial desse jogador, que eu acho que ele tem, e nenhum treinador conseguiu explorá-lo ainda. Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Me segue aí, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like e tamo junto. Saudações rubro-negras.